Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! A noite de quinta-feira é a noite daquela conversa com Magalhães Júnior. Vai começar o Quem Te Viu, Quem Te Vê. E hoje não adianta a gente enrolar muito, tentando fazer as pessoas adivinharem qual é o tema, porque nós contamos o tema na semana passada, né, Maga? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. A gente adiantou, né, que hoje nós vamos continuar falando dos programas de Hit Parade ou Parada de Sucesso, mas aqueles que se baseavam na venda de discos. Uhum. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta. Numa hora dessas, eu queria ter aquela voz bonita, igual do Antônio Viviani, para começar o programa dizendo assim: no capítulo anterior, nós falamos dos primeiros programas de TV que começavam a explorar o Hit Parade, também chamado de Parada de Sucessos. E nós paramos, Maga, numa pergunta que ficou no ar, né? Você lembra qual era essa pergunta? Na verdade, quem perguntou foi você, né? Sim, mas eu quero saber se você lembra para ver se você estudou a resposta dessa pergunta. Você me perguntou quando é que começaram a surgir os programas com base em vendagem de discos, que foram ali os embriões do Globo de Ouro. Exatamente. E eu acho que você não sabia na hora a resposta, você me enrolou, falou: não, isso é assunto para a semana que vem, né? Deu Lógico, aquela enrolada. Então, eu quero saber se hoje você tem a resposta, Magalhães. tenho. Demorou uma semana para encontrar. Bom, Marcelo, o primeiro programa de parada de sucesso com base em vendagem de discos aqui no Brasil surgiu em 1957 na TV Tupi de São Paulo e se chamou Campeões do Disco. O programa era patrocinado pelo Arroz Brejeiro e, Opa! tinha, e ele tinha o roteiro escrito pelo Ayrton Rodrigues e com o maestro Luiz Arruda Paz à frente da orquestra. E a apresentação ficava a cargo do Roberto Corte Real e da Lolita Rodrigues. Por esse programa, Marcelo, passaram os maiores nomes de sucesso em vendagem de disco na época, independente da emissora a qual eles pertencessem. Eu consegui, por exemplo, um recorte do jornal Diário da Noite, de 1960, que mostrava a cantora Vilma Bentivenha, que era contratada da TV Paulista, Canal 5, se apresentando no programa da TV Tupi, o programa Campeões do Disco. E como é que era esse programa, Maga? Assim, a estrutura, como é que funcionava? Bom, primeiro vamos lembrar rapidamente que naquela época, a emissora de TV era apenas uma veiculadora, né? Ah, quem elaborava o programa tal era a agência de publicidade e o anunciante. Então era o seguinte: semanalmente eram escolhidos pelo patrocinador 6 músicas de sucesso que eram apresentadas pelos seus intérpretes originais em disco. Também se apresentavam convidados e convidadas para cantar sob a regência do maestro Luiz Arruda Paz, mas números musicais que não pertenciam à parada de sucesso, mas eram 6 músicas por semana que eram apresentadas. Você sabe de alguma curiosidade do Campeões do Disco, assim, para contar? Olha, Marcelo, mensalmente era oferecido pelo patrocinador um troféu de bronze. Esse troféu se chamava Boneco Assunção. Não sei por quê. Era oferecido ao cantor ou à cantora que se mantivesse em primeiro lugar durante 4 semanas consecutivas. Era quase um troféu Jules Rimet, né? Mas teve algum ganhador ou ganhadora, Maga? Foram pouquíssimos, né? Mas, por exemplo, o cantor Roberto Luna
que pertencia à TV Paulista Canal 5, foi um dos poucos a ganhar, e não foi uma vez só, foram 2 vezes que ele ganhou. Agora, Marcelo, tinha uma coisa que, assim, no final do ano, era realizada uma grande festa para entrega do Boneco Assunção às 10 músicas mais vendidas no ano. E quando se tratava de uma canção internacional, essa canção internacional era interpretada por um cantor ou uma cantora convidada. Por exemplo, na festa de 1959, uma das 10 mais foi a canção Volare, que é mais conhecida até como Nel Blu de Pinto de Blu, que é do Domênico Modugno. Só que o Domênico Modugno não estava no Brasil, né? Então, a gravadora Sinter foi quem recebeu o prêmio, que aqui no Brasil era ela que tinha lançado essa música, e a canção foi interpretada pela cantora Norma Aviano. E esse programa ficou no ar até quando? Por quanto tempo? Olha, o Campeões do Disco ficou no ar com esse nome até o início de 1960. Aí, o patrocinador passou a ser a Climax, que era uma marca de refrigerador, né? Então, aí o programa passou a se chamar Clímax em Sucessos Musicais. Mas era a mesma coisa. O programa se manteve o enorme sucesso que já mantinha antes, né, com o seu antecessor, só que ele passou a ser exibido simultaneamente, quer dizer, em rede, pela TV Tupi de São Paulo e pela TV Tupi do Rio de Janeiro, só que ele ficou no ar só até o final de 1960. Não, vamos combinar que esse nome é maravilhoso, né? Clímax em Sucessos Musicais. Gente, eu estou me divertindo. Boneco Ascensão, Clímax em Sucessos Musicais. Eu não sei se eu vou chegar vivo até o final do programa. Mas, Maga, como tem, né, esse programa foi um sucesso ali na Tupi, qual foi a reação das outras emissoras, né? Como é que reagiu a TV Paulista, a TV Record? Bom, a repercussão foi quase imediata, né, porque deu muito certo esse tipo de programa na TV Tupi, tanto é que no início do ano seguinte, a estreia do Campeões do Disco, quer dizer, 1958, Campeões do Disco 1957. Ano seguinte, 1958, a TV Paulista lançava o programa Hit Parade. Para não ter dúvida, ela já botou esse nome, Hit Parade. E a produção, nós já falamos do nome, nós já falamos desse produtor aqui no programa, que era o José Castelar. O José Castelar, em colaboração com o Leonardo de Castro, foi quem lançou esse programa. Programa que tinha, inclusive, o maestro Enrico Simonetti, de quem nós já falamos aqui também, à frente da orquestra, e o sucesso foi imediato. E ele tinha, esse programa Hit Parade, tinha algum diferencial dos campeões do disco? Tinha, ele era bem diferente, Marcelo. Na verdade, eram 2 diferenciais. Um deles estava num palco giratório. Foi o primeiro no Brasil que ele possibilitava a mudança de cenário no mesmo palco, né? Aquela coisa de Broadway, né? De ir girando o cenário. Enquanto estava um cenário aqui na frente, lá atrás estava sendo montado um outro. E o segundo diferencial era o formato da apresentação da parada de sucesso. Olha, por ser produtor de teledramaturgia, o José Castelar passou a teatralizar os números musicais. Ele dava, assim, uma característica muito peculiar à apresentação de cada música. Era uma espécie de uma parada de sucessos com uma roupagem de Broadway. Maga, a gente falou da TV Tupi, TV Paulista e a TV Record. Entrou nessa parada também? Entrou nessa parada, mas com outro nome, né? E eu consegui encontrar a data de estreia. Está, inclusive, no recorte do jornal que a gente vai mostrar agora. 1º de março de 1958, a TV Record
estreava Astros do Disco. Astros do Disco foi uma criação do então produtor artístico da emissora, o Hélio Ansaldo. Era dele também o roteiro e a apresentação dos primeiros programas. O Astros do Disco apresentava uma parada de sucesso com os 10 discos mais vendidos durante a semana. E assim como apresentava também o lançamento de músicas que poderiam vir a ser sucesso. Rapidamente, uma explicação. De cada disco, eram 10 discos que eram selecionados, de cada disco era selecionada uma música. Né? E o Astros do Disco ficou no ar de 1958 até 1963, sempre, mas com muito sucesso, tendo ali à frente da orquestra sempre o maestro Ciro Pereira, nós já falamos aqui também. Agora, Marcelo, além do Hélio Ansaldo, o programa teve outros apresentadores. Durante um determinado período, a apresentação foi do Hilton de Carvalho Freitas e Darcy Calota. Mas o apresentador mais marcante, sem dúvida, foi o Randall Juliano. O Randall, ele foi a cara do Astros do Disco. E ele teve como parceiras de apresentação, primeiro, a garota propaganda Idalina de Oliveira, e, no segundo momento, a também garota propaganda, a Amélia Seisel. E aí eu vou pedir licença a você para dar um depoimento, porque eu me lembro pouco do Campeões do Disco, me lembro de ter visto, me lembro pouco do Hit Parade, eu sei que eu vi. Agora, eu assisti muito o Astros do Disco. Eu assistia junto com meu tio, porque meu tio e eu também, nós queríamos ver a luta livre, que vinha logo depois. Né? Então, a gente acabava assistindo o Astros do Disco. E era muito legal, porque realmente aquilo que a gente ouvia no rádio durante a semana, a gente acabava assistindo ali na televisão os maiores nomes da música cantando. E aí foi uma coisa muito bacana, porque lá para 1962 ou 63, se não me engano, eu acho que foi no último ano do Astros do Disco, foi anunciado, dentre aquelas músicas que poderiam fazer sucesso, uma chamada Splish Splash, que foi cantada por um cara que estava começando a carreira chamado Roberto Carlos. Então, eu e meu tio assistimos o Roberto Carlos, antes dele ser Roberto Carlos, cantando Splish Splash, que não era sucesso ainda, viria a ser. Que legal. Ô, Maga, e esse programa tinha algum diferencial dos outros dois? Tinha. Além de focar nos discos mais vendidos da semana, o programa também apresentava números musicais inusitados, sobretudo músicas internacionais, como se fosse assim, um formato de um pocket show. Por exemplo, em 1959, tinha uma canção que fazia muito sucesso, chamada Sing, 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 que era interpretada pelo quarteto vocal feminino americano The Clark Sisters. No Astros do Disco, fez o seguinte: não foi uma paródia, foi uma apresentação dublada, feita por um quarteto brasileiro. E esse quarteto brasileiro foi formado pela comediante Nair Belo, a atriz Selmi Barbosa e as garotas propaganda Clarice Amaral e a Lucy Reis. Que sensacional. E tem algum outro programa desses, assim, de parada de sucesso que vale a pena a gente destacar? Esses sensacionais, hein? Lembrando que houve vários, mas acho que a gente não podia deixar de destacar aqui a criação, que foi inicialmente para o rádio, inclusive, do nosso querido velho guerreiro Chacrinha, que foi a discoteca do Chacrinha. Boa. Né? Ela que começou no rádio
Mas a discoteca estreou mesmo em televisão em 1958, na TV Tupi do Rio de Janeiro. Na verdade, foi no final de 1957. E já no ano seguinte, ela passava a ser transmitida também na TV Tupi de São Paulo, embora não fossem programas exibidos simultaneamente. Não era rede como foi ali o Clímax, né? Clímax em sucessos musicais. Sensacional. Fantástico. É. Agora, a discoteca do Chacrinha tinha uma característica muito bacana, porque o Chacrinha se apresentava tendo ao peito um disco enorme, tipo disco de telefone da época, né? Uhum. Aquele telefone antigão. E essa era a marca registrada do Chacrinha para diferenciar a discoteca do Chacrinha dos seus outros dois programas. Um era a buzina do Chacrinha e o outro, depois, um pouco mais tarde, o cassino do Chacrinha. Você sabia que você estava assistindo à discoteca do Chacrinha, porque ele se apresentava justamente com aquele disco no peito, por todas as emissoras que ele passou, né? Pela TV Tupi, pela TV Paulista, pela Excelsior, pela TV Rio e depois pela TV Globo. E na discoteca do Chacrinha, você assistia, por exemplo, a promoção do Luiz Bordon, que era um músico paraguaio que tocava harpa, passando pelos mexicanos Trio Los Panchos e chegando ao rei Roberto Carlos. Era um programa extremamente democrático. Olha só. Agora, Maga, não sai da minha cabeça o boneco Assunção. Boneco Assunção, assim, né? O troféu Boneco Assunção me chama a atenção. Queria saber, você falou de vários programas desse estilo. Teve algum outro? Mas vamos falar do lado sério, que tinha algum troféu também que os cantores davam importância, valorizavam, queriam receber? Teve, e olha, eu acho sem dúvida o troféu maior para um cantor, uma cantora, um músico, né, que interpretasse uma, uma música instrumental, foi o troféu Chico Viola. Esse troféu esteve para o Hit Parade, ou a Parada de Sucesso, assim como o troféu Roquete Pinto esteve para os melhores da TV. O troféu Chico Viola foi criado em 1958 pela TV Record e era feito um grande show na sua entrega. Ele era anual. A primeira entrega de troféu Chico Viola aconteceu em 17 de janeiro de 1959, óbvio, na TV Record, né? Como eu falei, ele premiava anualmente os campeões de vendas de discos e isso que era legal, Marcelo, eram premiados os intérpretes, as intérpretes, compositores e as gravadoras. As gravadoras. Então era comum, por exemplo, você ver uma gravadora anunciando os seus contratados vencedores. Assim como era muito bacana você ver, por exemplo, um compositor ser premiado. Né? É uma coisa que hoje nem se fala mais em quem é que compôs a música, não se sabe. Né? Uhum. Cantoras e cantores passavam para um outro patamar, né? Quando eles eram premiados com o Chico Viola, o troféu que era uma homenagem ao Francisco Alves, que tinha morrido em 1952 e que ostentava o título do Rei da Voz, mas que começou cantando com o pseudônimo de Chico Viola. Daí o Chico Viola receber esse título. E olha, numa foto, por exemplo, nós vemos alguns vencedores. Uma foto temos a atriz e cantora Vilma Bentivenha, ali nos anos 1950. Numa outra foto, Marcelo, nós temos o Demétrios, que era cantor de rock e balada, o mestre do cavaquinho Valdir Azevedo, o garoto rock and roll Rony Cord e a cantora romântica Morgana.
Aí, numa outra foto, nós temos o mestre do samba de breque, Moreira da Silva, recebendo ali o seu troféu Chico Viola. Numa outra foto, nós temos o cantor das Guarânias, o Francisco Petrônio. E numa outra ainda, nós temos ali o cantor e humorista Ari Toledo, que também ganhou o seu troféu Chico Viola. Com o passar do tempo, Marcelo, o Chico Viola passou a ser um grande acontecimento, tanto é que a gente esperava com ansiedade a lista dos ganhadores. Era uma coisa assim, você vai lembrar também dessa época, de a espera do anúncio dos convocados para a seleção brasileira. Uhum. Né? Porra, no, Ainda- no, no dia, no dia seguinte, na escola, o papo era esse, né? Caramba, aquela música não foi selecionada, mas como é que pode? Né? Era mais ou menos como os convocados da seleção brasileira. E eu, eu sempre brinco, né? Eu assisti quase tudo. Eu vi muitos troféus Chico Viola pela TV, e um deles, o de 1968, eu fui assistir ali no Teatro Record. O troféu Chico Viola, que foi entregue de 1959 até 1971 para Se os vencedores de 1970. você está falando da convocação da seleção brasileira, eu lembro que isso rendia até plantão do Jornal Nacional, né? Isso e aumento do combustível. Esperavam os postos fechar, aí tinha musiquinha do plantão do Jornal Nacional para anunciar o aumento do preço da gasolina. Vixe, isso aí era terrível. Bom, Maga, você está já contando, né? Você deu uma boa amostra desses programas de hit parade, parada de sucessos, ali nas décadas de 50 e de 60. Mas nós começamos o programa anterior falando do Globo de Ouro. Você não vai deixar de falar do Globo de Ouro, né? De jeito nenhum, até porque nós aqui falamos, né? E sem dúvida ele foi o último programa de sucesso com base em parada de sucesso, né? O Globo de Ouro que estreou em 1973 e ele foi exibido até 1990. E, como eu falei, eu acho que é o programa de maior lembrança que se tem, é o último que se tem. Tanto que eu perguntei para você no início do programa passado, quando a gente fala de parada de sucesso, hit parade, qual é o último programa desse tipo que você se lembra? Você nem pestanejou, você falou Globo de Ouro, Que eu não né? lembrava nenhum outro também. Não, porque, olha, se teve, passou batido, É. né? E o Globo de Ouro tomava como referência os sucessos em disco promovidos ali pela gravadora Som Livre, né? Mas nesses, ou naqueles 17 anos de duração, o Globo de Ouro alternou apresentações semanais e mensais. Sem dúvida, o programa ele foi um sucesso e, de certa forma, ele foi o grande termômetro musical da época, de 1900, dos anos 1970, dos anos 1980. E por ali, né, passaram democraticamente os maiores nomes ali do disco da música brasileira. Da loucura das frenéticas ao Gonzaguinha, do deboche da Rita Lee ao latinismo do Sidney Magal, do som doce da Marisa Monte à maluquice beleza do Raul Seixas, da voz inconfundível da Elis Regina à interpretação também inconfundível do Roberto Carlos. Ô, Maga, tinha algum diferencial no Globo de Ouro, a não ser aquele que o Roberto Carlos ganhava sempre? Era sempre o Roberto Carlos. Eu não lembro de alguém ficar em primeiro lugar fora o Roberto Carlos. Não lembro. Não, em Pode ser. geral, era o Roberto Carlos, principalmente quando ele estava com a Miriam Rios. Ali, então, não tinha para ninguém. Mas olha, o diferencial do Globo de Ouro
estava na sua apresentação, não na forma, mas no quem apresentava. Porque a Globo, inteligentemente, ela se utilizava do seu enorme cast de atores, atrizes, apresentadoras, apresentadores, para tornar ainda mais atraente o programa. Por isso, ele era sempre apresentado por uma dupla mista. Uma das primeiras duplas mistas que apareceram foi composta por ninguém menos que Tony Ramos e Cristiane Torlone. Uma outra dupla, mas ali do time jovenzinho, foi formado pela Isabela Camargo e o Guilherme Fontes. Agora, o programa, Marcelo, É teve... Isabela Garcia, não é, Maga? Isabela Desculpa, Garcia? eu falei Isabela Camargo, fui traído pela... Isabela Camargo é a atual Isabela Garcia, com o Guilherme Fontes. E teve várias duplas de apresentadores, né? Teve César Filho, Cláudia Raia, teve Cláudia Abreu, César Filho, Cristiane Torlone, Denis Carvalho, César Filho e a Isabela, Lauro Corona, Miriam Rios, Denis Carvalho, Miriam Rios. E, Maga, vamos lá, para a gente terminar o programa de hoje, uma curiosidade do Globo de Ouro bem bacana, assim. Olha, Marcelo, eu consegui 3 grades de programação diferentes do ano de 1976 que mostra o Globo de Ouro. Em outubro, o Globo de Ouro tinha ali na sua grade, no seu time para ser apresentado, Hermes de Aquino, João Bosco, Bete Carvalho, Vanusa, Zé Rodrigues e Belchior, entre outros. Uia. Olha, é um timão, né? Oh. Em novembro de 1976, tinha Ângelo Máximo, José Augusto, Eliana Pittman, Jane Hierondi e Celi Campelo, também, entre outros. Que a Celi Campelo, ela estava passando a novela Estúpido Cupido e ela, né, ressurgiu, né, nessa novela, né, nas Ela paradas. ressurgiu. Ela era o tema da novela, né? O Estúpido Cupido, que já tinha sido sucesso no finalzinho dos anos 1950. Agora, o mais curioso, Marcelo, está na grade de agosto, que tinha Benito de Paula, Luiz Airão, Jorge Ben, que ainda não era Jorge Benjor, e Chico Anísio com All By Myself. Não, peraí, o Chico Anísio cantou All By Myself, me explica essa história. Não, ele não cantou, não. Isso foi uma sacanagem de quem colocou isso na revista, né? Eu levei um susto. Aí eu fui dar uma pesquisada. Na verdade, o Chico, de vez em quando, ele se apresentava com seu personagem, o radialista Roberval Taylor, para anunciar alguma música, né? E então o All By Myself, que era do Eric Carmen, foi apresentado pelo Roberval Taylor, mas não foi cantado pelo Chico Anísio, claro, né? Olha, que legal. Então a gente terminou aí com a chave de ouro, quer dizer, com o Globo de Ouro, esse Quem Te Viu, Quem te vê. Quem não viu a primeira parte, ó, ainda pode ver qualquer um dos programas, estão todos disponíveis no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, todos os programas, todos, desde o primeiro, desde o do Batmaster, são 2 anos atrás, está tudo lá. E eu falei da Celi Campelo, Maga, né, quando você citou, porque sábado agora no Olá Curiosos, nós vamos contar a história do filme, né, da cinebiografia da Celi Campelo, que chama Um Broto Legal, que estreia na semana que vem. Então, tem também para os fãs de Celi Campelo uma entrevista sensacional. Então, hashtag fica a dica. Broto legal é um termo da época, hein? É um termo ali dos anos 1950, comecinho de 1960, onde as meninas e os rapazes também eram chamados de brotos. É isso. Hoje é nome de feijão, né? Broto legal. Maga, muito obrigado pela aula, mais uma aula aí de televisão, muito bacana. Gente, sábado tem o Olá Curiosos, então já contei qual é o tema principal e sempre aos sábados você revê também um trecho desse programa, né? Então você vai
Eu acho que eu vou escolher o Globo de Ouro para falar no sábado. Eu acho. Vou pensar até lá. E quinta-feira que vem nós estaremos de volta aqui, certo, seu Magalhães? Certo, Marcelo. Estaremos aqui. Então, gente, até sábado e até quinta-feira que vem. Tchau. Até, tchau.